posso clamar, pela fé posso enxergar. Nós estamos iniciando mais um programa Restaurando Vidas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Um dia na presença do Senhor abençoado. Nós temos que estar limpos diante de um Deus vivo. Nós somos pecadores, nós ainda erramos, mas a condenação para uma vida longe do Senhor pela eternidade já não deve estar sobre nós. A palavra do Senhor em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O pecado machuca, o pecado fere, o pecado corrói, o pecado nos leva sempre a andar prostrados. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, os nossos pecados estão perdoados. Nós já não somos mais condenados. Nós estamos agora absolvidos pelo sangue de Jesus. Você já analisou sua vida? Talvez você esteja andando de maneira triste, cabisbaixo, de uma maneira sempre pressionado por alguma coisa, algo tem corroído o seu coração. Liberte-se, liberte-se, e para se libertar, você deve entregar o seu coração a Cristo Jesus. Ele é maravilhoso, Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos liberdade. Quero conversar hoje com o Ricardo. Ricardo tem uma história de vida diferente. Vamos passar então esta entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Ricardo Menezes Salgado. A paz do Senhor, seja bem-vindo, Ricardo. A paz, Pedro. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui com vocês, contando um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida e que vai fazer muito mais na minha e na vida de vocês. Amém. Meu irmão, você é capixaba. Capixaba. Veio para muito depois que você veio para São Paulo. Mas como é que foi essa infância, como é que foi essa adolescência? Então, Pedro, eu tive uma infância relativamente boa. Meus pais, eles não tinham aquela riqueza toda, mas nunca me faltou nada, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Mas, como eu te falei, meu pai foi uma pessoa muito rígida, sempre me cobrou muito. E quando eu tinha 17 anos e tal, eu já sabia que eu precisava sair de casa para poder progredir naquilo que era o meu objetivo. E aí eu falei, eu preciso passar numa escola pública. E na época que eu fiz vestibular, não é tanto tempo assim atrás, que eu não sou tão velho assim, foi em 1996, nós não tínhamos o Enem, não tínhamos as cotas para pessoa de escola pública, e eu vinha de escola pública, e eu tive que ralar. Enquanto os meus amigos iam para a rua, iam passear e tal, eu estava lá no quarto estudando de 13 horas até as 22 horas para conseguir passar e atingir o objetivo. Mas só para voltar um pouquinho, o seu pai não é cristão evangélico? Não é cristão. E a sua mãe sim era? Minha mãe sempre foi cristã. E você foi criado já dentro de uma igreja evangélica? Sim, dentro de já uma foi igreja. Buscando, já foi alimentado por escola dominical? Sim, sim. Só que, devido ao futuro que você esperava e não encontrava na cidade, e nem a visão do seu pai era essa, por isso que você sai e vai buscar um sonho maior. Exatamente. Sempre, desde que eu tinha 15 anos, eu comecei a entender as coisas, a questão da responsabilidade do homem na casa, eu coloquei isso para o Senhor. O que eu queria fazer, como que eu queria fazer, quando que eu queria casar, o perfil da esposa que eu desejava, e fui buscando no Senhor aquilo que Ele tinha para mim e aquilo que o meu coração tinha. Agora eu vejo hoje que a juventude, ela é regida muito pelo emocional. É verdade. Ela acorda e fala, eu quero ser médico. Aí ela começa o processo, mas não ora a Deus, não procura saber como é, por exemplo, a carreira do médico. Sem dúvida. E depois, lá no meio, ela desiste e muda. Sim. Às vezes passa por 2, 3 ou 4 faculdades só no começo e volta, Exatamente. Porque não encontra. Ricardo, não falta muito amadurecimento hoje na juventude, no sentido, primeiro, espiritual, sim, e depois vocacional? Sem dúvida. Pedro, eu vejo que a nossa juventude hoje, ela tem um sério problema no seguinte sentido: as pessoas não buscam aquilo que Deus tem para elas, e elas não têm orientação em casa e principalmente fora de casa. Há uma deturpação, uma falta de foco. Então, por isso que acontece das pessoas começarem um determinado projeto e aí morre no meio. Isso não é só a juventude, não. Muitas pessoas mais velhas têm esse problema de falta de foco. Isso é o quê?
falta de buscar a Deus. E quando você busca o Senhor, Deus fala que aquele que ama a Deus, ele será bem-sucedido em tudo. Então, se você ama o Senhor, Ele vai falar ao seu coração e vai mostrar aquilo que Ele tem para você, como Ele mostrou para mim. Então você era muito jovem, mas já tinha aquilo no seu coração que você iria traçar. Exatamente. Porque Deus já tinha te dado um caminho. Exatamente. E você quis sempre trabalhar na área do ensino. Sim. Mas para isso você teve que buscar um aperfeiçoamento muito grande. Sem dúvida. Assim que eu entrei na universidade, que foi logo que eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho, nunca tinha saído de casa, um período muito difícil, morando em lugares ruins e tal, mas Deus estava sempre comigo. Então Ele foi me mostrando e ao longo dessa trajetória eu fui buscando me aperfeiçoar e tal, e no final da faculdade eu fiz uma inscrição para 7 universidades, grandes universidades no Brasil, porque eu precisava, para continuar na carreira que eu almejava, fazer um mestrado e fazer um doutorado. Fiz inscrição nessas 7, orei ao Senhor e falei, Deus, qualquer uma dessas que o Senhor me abençoar, eu vou receber de coração aberto, mas o meu desejo é ir para a Unicamp. Se o Senhor quiser me atender, eu ficarei muito feliz, como ficarei também se o Senhor me atender nas outras, mas o desejo do meu coração é esse. E Deus me abençoou. Então você foi para a Unicamp? Fui para a Unicamp. Terminou ali o mestrado? Terminei o mestrado, exatamente. Agora faltava uma área na sua vida. Exatamente. A área emocional. Exatamente. Qual era o seu sonho e como é que ele foi realizado? Pedro, mais uma vez entra a questão aí do foco, de você orar a Deus. A gente não pede só para Deus um carro, um trabalho, uma casa. A gente pede para Deus uma família. E eu já tinha o mestrado, estava no mestrado, terminando o mestrado, já tinha um carro. E aí eu falei, Deus, eu preciso começar a pensar no meu emocional. E assim, muita gente vai procurar um relacionamento nos lugares errados. Ele vai numa balada, ele vai num bar, ele vai numa festa. Se ele for nesses lugares, ele vai encontrar algo condizente com esses lugares, correto? E outra, ele vai por ele mesmo buscar Ele vai por ele mesmo. Porque assim, você vai achar pessoas, meninas bonitas e coisas assim lá? Vai. Mas, como diz, é laço. E aí você tem que correr desses laços do inimigo. E eu falei assim, Deus, eu quero uma pessoa de Deus para a minha vida. E na época a gente participava de uma lista da internet, trocando MSNs e tal, e apareceu um MSN de uma juliana232@hotmail.com. Falei, vamos adicionar esse pessoal, adicionei ela quanto outras pessoas também. E um determinado dia, num domingo à tarde, estava online lá e estava lá, Juliana online. E começamos a conversar. E a conversa foi interessante, a coisa foi acontecendo e isso culminou em telefonemas. Em telefonemas passou por uma visita a Poços de Caldas. Dessa visita eu conheci a família. Detalhe, eu me apaixonei por essa família e a família se apaixonou por mim e Deus foi honrando. Até o casamento. Até o casamento. Agora, Ricardo, foi muito bom você falar, porque o jovem hoje precipita muito. Exatamente. Ele deveria andar um pouco mais com seus estudos, deixar ali no final, porque namoro é jornada para o casamento. Com certeza. Namoro não é test drive, não é nada disso. Então você conseguiu manter esse namoro puro e santo até o casamento? Olha, Pedro, isso é uma questão que é muito difícil, foi difícil para mim e com certeza é difícil para muitos jovens hoje cristãos autênticos. Eu lembro que oportunidades não me faltaram de poder entrar em relacionamento íntimo com uma determinada mulher. Mas eu falava, eu vou honrar a Deus porque Deus vai me honrar. E eu posso dizer com convicção hoje que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter casado virgem. Isso hoje é chamado de bobo, careta, quadrado, fora do quadrado, não sei como é que eles chamam, mas são muitos apelidos. Sem dúvida. Ricardo, isso agrada a Deus? Agrada a Deus, abençoa a sua vida e Deus vê que você foi fiel e Ele vai te abençoar e tem me abençoado até hoje. São bênçãos sem medidas, Pedro. Agora, Ricardo, mais uma fase da sua vida, depois do casamento, você chegou em Alfenas para fazer um concurso público numa faculdade federal para lecionar lá. E eu lembro que um dia, quando você estava na minha casa, quando você olhou o perfil dos outros candidatos, você teve uma vontade de desistir de tudo e voltar. É verdade. Parece que nós lemos um texto ali da palavra do Senhor no Velho Testamento, eu não me lembro se foi de Golias e Davi, falando que os gigantes são muitos, mas que quando um homem é do Senhor,
o Senhor faz prevalecer. É verdade. E nós fomos e oramos em frente à faculdade. Sim. E você foi para a prova. E como é que foi o resultado disso? Olha, Pedro, aquilo foi um milagre do Senhor. Porque, olhando humanamente, eu não era a pessoa que tinha o melhor currículo, até porque eu não tinha doutorado ainda e o outro candidato já tinha. E a área do concurso era a área de especialidade do outro candidato. A minha era só uma área que eu conhecia. Mas o Senhor é fiel. O Senhor me deu uma estratégia para preparar o conhecimento. Nós oramos, confiamos. Eu pensei em desistir porque é algo humano. Você vê uma montanha que você acha tão difícil você subir, intransponível. E eu olhei para aquela montanha e falei, nossa, é muito difícil, Deus, eu não vou conseguir. Mas graças a Deus que tinham irmãos como você, como a minha esposa, que me incentivaram, e Deus foi fiel. E graças a Deus faz quase 4 anos que eu já estou em Alfenas, sou funcionário público federal já estável, já passou o estágio probatório, com louvor, graças a Deus. E eu devo isso à fidelidade do Senhor e às pessoas que Ele coloca na minha vida. Amém. Principalmente a minha esposa. Agora, Ricardo, você teve uma fase muito difícil. Vocês planejaram um filho. Sim. E esse filho não chegava. Não chegava. Eu lembro de alguns momentos de orações que tivemos juntos. E um dia eu estava saindo da sua casa e você pediu que eu voltasse e a gente orasse só por isso. É verdade, disso? Lembro. Foi um tempo de espera grande, parece que não ia acontecer. Mas Deus, mais uma vez, operou um milagre na vida desse casal. Como é que foi isso? Ô Pedro, logo que eu passei no concurso, eu e a Ju conversamos falando assim, Juliana, nós já temos um emprego bom, um emprego dado por Deus, tem com uma certa estabilidade, e nós já estamos casados aí, na época foi 2009, então tinham 4 anos de casado. Falei, agora nós precisamos pensar nas bênçãos, nas flechas da aljava, né? Então, que são as bênçãos que o Senhor nos dá, um filho ou uma filha, que no caso o Senhor iria nos dar. Nós começamos a orar, a Juliana fez os procedimentos médicos necessários, e estamos tentando. E passou 2 anos e nada de acontecer. E nós começamos a ver que a gente precisava entregar aquilo para o Senhor. E foi quando a gente começou a orar com você, começamos a orar com o pastor Pierre em Jaguariúna, e Deus, mais uma vez, mostrou a fidelidade do Senhor. Que a Juliana teve uma gravidez, graças a Deus, abençoada. A Thaís, a nossa filha, é uma bênção no Senhor, tem saúde, é feliz, uma criança abençoada e que abençoa as nossas vidas. Amém. Agora, irmão, algo que você falou muito interessante. Quando nós casamos, nós não nos unimos somente com a nossa esposa. É verdade. Ao contrário do que o mundo diz, nós também temos que nos unir com a família da esposa. Sem e o dúvida. mundo diz que não, mas isso não é uma verdade. Verdade. Você entende assim também? Com certeza. Na verdade, não é só a gente que une a família da esposa. A esposa também une a nossa família. Então, na verdade, é uma criação do novo núcleo, que no caso, você e a sua esposa, e a união de outros 2. Então, são 3 núcleos ali que vão viver em conjunto. Então, tem que haver harmonia. Se você está namorando uma pessoa e você tem problema com os familiares dela, você precisa resolver isso. Você precisa acertar essas pendências com o pai, com a mãe, com a sogra, com o genro, e ela vice-versa, com a sogra também, porque isso é algo que vai influenciar a sua vida. E se você tem isso debaixo do Senhor, tem um lar abençoado, isso vai ser bênção na sua vida, e você tem uma convivência boa. Isso é muito importante. É tão importante quando você se dá bem com a sua esposa. Amém. Irmão, se você tivesse uma única oportunidade agora de deixar uma palavra em 1 minuto para alguém que está passando por uma dificuldade, ou uma luta, ou deseja um sonho, qual palavra você deixa? Confia no Senhor. O Senhor tem promessas para a sua vida, como Ele tem promessas para a minha vida, e ainda vai fazer muito mais na minha vida, como pode fazer na sua. Qual que é a diferença? A diferença é a confiança no Senhor. Dobre o seu joelho, acredite, peça, e Deus vai fazer o melhor para você, vai fazer aquilo que vai te fazer feliz de forma plena. Então, creia em Deus, confie naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. Em nome de que Deus Jesus. te abençoe muito. Quero mandar um grande abraço para a sua igreja, a Igreja Amém. Batista Ágape de Alfenas. Mande um abraço ao pastor, aos irmãos que lá congregam. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E eu trago o abraço também da Igreja de Alfenas a todos vocês, telespectadores, que estão aqui ouvindo esse programa e sendo abençoados pela palavra do Senhor aqui ministrada. Amém. Eu conversei com o Ricardo Menezes Salgado. O programa Restaurando Vidas volta já já. Não saia daí. Posso clamar
pela fé posso enxergar. Posso clamar, pela fé posso enxergar. Eu quero meditar em um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 8. Diz a palavra do Senhor: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que eu disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado porque temos aqui a instrução da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz. Fala hoje a essa pessoa que está talvez desesperada, talvez machucada. Em nome de Jesus, Senhor, revela hoje a Tua Palavra a esta vida, em nome de Jesus. Amém. Crer no Senhor realmente é difícil. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem. A fé é a convicção de fatos que se esperam. Ter fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu. É esperar pelo improvável. Mas é crer que Deus está no controle de todas as coisas. Nos encontramos em situações assim, em várias fases das nossas vidas. Independente se você é crente no Senhor, lavado no sangue de Jesus, ou não, você passa por adversidades. Quando você já é um cristão, quando você já entregou sua vida a Jesus, você passa com algumas certezas de que esse tempo de provação, esse tempo de luta, vai te trazer mais forte, vai te tornar mais experiente e vai alimentar e realçar ainda mais a fé no seu coração. Quando você ainda não entregou sua vida ao Senhor, você pode estar pensando nesse momento: todas as esperanças se esgotaram, eu não quero mais viver, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais a minha família. Busque o Senhor. Vamos aprender aqui com esse texto. Elias era um homem realmente que agradava a Deus. O Senhor Deus usava Elias em diversas situações. Numa dessas, ele dá uma palavra para Elias: vai para o tal lugar e lá uma viúva te sustentará e te alimentará por um tempo. Quando Elias chega, ele encontra a viúva, mas aquela viúva estava numa situação pior que a dele. Aquela viúva não tinha mais nada o que dar ao seu filho,
ela tinha apenas um punhado de farinha, estava catando ali alguns cavacos para fazer um fogo, para cozinhar essa farinha e fazer um bolo, comer ela e seu filho, e depois já, sem qualquer esperança, morrer. Elias falou: vai e faz o que eu estou te mandando. Aquela mulher obedeceu. Diz a palavra do Senhor, então, que ela fez aquele bolo. Ela deu tudo que ela tinha para Elias. E ela recebeu as bênçãos do Senhor, porque a farinha não acabou na sua panela e o azeite também não terminou nas suas vasilhas. Você tem acreditado nas promessas do Senhor? Você crê que o Senhor pode fazer o sobrenatural? A sua vida tem uma vida onde você testemunha aquilo que Deus faz? Muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, e o Senhor abomina a murmuração. O povo, quando saíra do Egito, Deus então manda os espias para ver a terra, pouco tempo depois da saída do Egito, e eles vão e espiam a terra e veem que lá há algo de fartura maravilhoso, cachos de uva muito vigorosos, leite em abundância, mel, há uma terra muito boa para plantio, mas eles retornam, os 12 retornam, 10 com notícias que são produtivas as terras, mas que havia muitas dificuldades, e 2, Caleb e Josué dizem: olha, lá realmente a terra é muito boa, e outra, as dificuldades nós podemos transpor na força que vem do Senhor. Mas o povo murmurou, e quando o povo murmurou, o Senhor se irrita e faz com que eles peregrinem no deserto por 40 anos, dando volta no deserto. Essa mulher, ela não questiona, esse profeta não questiona, o profeta vai. O profeta poderia chegar diante daquela mulher e falar: Senhor, o Senhor mandou eu vir aqui para ser sustentado por alguém que tem menos que eu? Esse profeta era um profeta obediente ao Senhor, era um profeta que realmente sabia que o Senhor Deus era o Deus Criador e o Deus que podia todas as coisas. Muitas vezes nós temos uma instrução da palavra para as nossas vidas, mas nós resolvemos tomar as nossas próprias decisões, mesmo sabendo que a palavra indica um outro caminho, nós pegamos o caminho totalmente contrário a ela. Nós sabemos então que vamos colher aquilo que plantamos. Este homem, ele era um homem que ouvia e obedecia, não questionava, e ele via pela fé que, apesar da situação ser uma situação totalmente intransponível, o Senhor haveria de atuar. E quando ele chega àquela mulher para pedir que ela o alimente, ele sabia que Deus faria o sobrenatural. Vamos olhar um pouquinho para essa mulher. Essa mulher tinha que fazer uma escolha agora: crer no Senhor e arriscar a vida do seu filho e dela, ou então fazer um punhado de bolo e morrer. Nós olhamos muito para a nossa vida espiritual por uma perspectiva humana. E quando nós olhamos, nós queremos uma vida bem medíocre na presença do Senhor. Mas quando nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais, e nós entregamos a nossa vida, entregamos a nossa dificuldade, entregamos a nossa família, o nosso trabalho e tudo que temos na mão do Senhor, nós somos realmente abençoados por Deus. Essa mulher, ela olhou para o seu filho, com certeza, uma viúva, uma mulher já cheia de dificuldades da vida, mas ela entrega tudo que ela tem para aquele profeta do Senhor. Ela creu que aquela palavra vinha do Senhor, e ela faz como o profeta mandou. É muito difícil entregar, não é verdade? É muito difícil entregar, ainda mais quando o nosso raciocínio ele é tão pequeno, ele não vai além do nosso nariz, e a gente fala: olha, isso não vai dar certo, porque racionalmente não vai acontecer nada de bom, aliás, vai piorar a minha vida. Muitas pessoas, quando começam a caminhar com o Senhor, entram numa igreja evangélica, começam ali a caminhada, muitas delas logo desistem, porque algumas dificuldades aparecem, o Senhor permite que elas passem por um deserto, então ela fala: olha, eu não quero mais continuar, é muito difícil ser crente, é muito difícil ser cristão. Essa mulher não pensou por esse lado, ela falou: eu vou entregar tudo, porque eu creio que essa palavra vem de Deus para mim. Ela entrega, ela faz um bolo, ela olha aquele bolo, talvez com muito apetite, o seu filho também com muito apetite, mas ela vai e entrega ao profeta do Senhor tudo que ela tinha. A palavra diz que o sobrenatural de Deus veio sobre a casa dela. A palavra diz que, olha, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel:
Verso 14: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que maravilha! Havia uma seca muito forte, 3 anos e meio durou essa seca. Essa mulher, ela colheu fartura, porque ela creu no Senhor, ela perseverou no caminho do Senhor. Se você é uma pessoa que tem tentado buscar Deus, mas tem sido uma pessoa inconstante, olhe para essa mulher, uma viúva, uma mulher que não tinha mais esperanças, ela ainda creu. E o Senhor então fez fartura na casa dela, de farinha e de azeite. Essa mulher então pôde sobreviver ali. Sobreviver não por ela mesma, não na força que ela tinha, mas na força que vinha do Senhor. Crer é algo maravilhoso, porque quando cremos num Deus vivo, nós sabemos que Ele pode operar milagres. Muitas pessoas têm a fé em alguma estátua, têm a fé em si mesma, têm a fé no casamento, no filho, mas não pode. Fé nós temos que ter em Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que operou no passado, opera hoje e operará eternamente. Vale a pena você agora renunciar aos deuses que estão no seu coração e entregar a sua vida ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus da palavra. Este Deus conhece os seus sonhos. Diz a palavra no Salmo 139, tu me sondas e me conheces. E lá no finalzinho, no último versículo, Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum pecado, alguma coisa a ser corrigida na minha vida, tira da minha vida tudo aquilo que não é teu. Você já fez essa oração? Você quer ser trabalhado pelo Senhor? Você quer ser transformado pelo Senhor? Não adianta apenas estar em uma igreja, apresentar uma identidade de membro de uma igreja. É preciso entregar o seu coração, assim como essa mulher fez, entregar tudo o que você tem, falar, Senhor, tudo que eu tenho está no teu altar. Senhor Deus, eu não quero mais ser o dono da minha própria vida e nem dos bens, eu quero agora que o Senhor dirija a minha vida, e eu sei que os bens que eu tenho, os meus filhos, o meu casamento, as minhas finanças, são do Senhor. Quando nós ficamos segurando e não deixamos o Senhor agir, nós colhemos realmente muitas dificuldades, mas quando nós colocamos tudo, inclusive o nosso coração, no altar do Senhor, o Senhor começa então agora a dirigir as nossas vidas, os nossos sonhos, e nós vamos colher uma colheita maravilhosa, porque o Senhor tem compaixão das nossas vidas, o Senhor nos ama, o Senhor ama a sua vida, ama a sua história, e Ele quer fazer de você um vencedor em Cristo Jesus. Se você não está satisfeito com a sua vida, se você tem passado circunstâncias e tem desanimado, entregue a sua causa ao Senhor. Ele é poderoso para fazer mais do que você está pensando. Ele é poderoso e também é amoroso. Ele te dá todas as coisas se você se fizer filho dele, através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, orar pela sua família e pela sua história. Senhor Deus, eu quero agradecer pelo privilégio de ter esta pessoa assistindo o programa Restaurando Vidas. É no nome de Jesus que eu quero orar por essa pessoa agora, Senhor. Talvez os seus sonhos já estão se desfazendo, as questões da vida são muito difíceis, os obstáculos são muito fortes. Senhor Deus, eu peço agora uma intervenção Tua sobre esta vida. Quebranta, Senhor, esse coração. Transforma essa vida hoje, Senhor Deus. Derrama da Tua bênção sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse casamento, sobre essa empresa, sobre esse trabalho, sobre a saúde física, e transforma a saúde espiritual hoje, Senhor. Revigora essa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Tu és um Deus que pode curar o enfermo, Tu és o Deus que pode levantar o abatido, Tu és o Deus que pode restaurar a vida financeira das pessoas. Em nome de Jesus, faz um milagre através desse programa hoje. É no nome de Jesus que eu oro, confiante de que o Senhor vai agir. Amém. Deus te abençoe. Posso clamar
pela fé posso enxergar